Quinta-feira para lá de agitada, mas com o nosso quadro aqui. Temos o Hélio Beltrão e o Alessandro Soares comentando os assuntos que estão dando o que falar. Hoje trazemos dois temas: a saída de Jacques Wagner da liderança do governo no Senado e as críticas de Michele Bolsonaro a Flávio. Vamos começar nosso quadro hoje com o Hélio Beltrão. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Hélio, agora temos Jacques Wagner saindo da liderança do governo no Senado Federal. Depois de uma reunião com Lula, o senador anunciou nas redes sociais que iria se afastar da função. A decisão veio em meio às investigações da Polícia Federal sobre a ligação dele com o esquema de fraudes do Banco Master. E no ano eleitoral, Hélio, a saída do senador evita ou não um desgaste a Lula? Carol, o Lula não é exatamente conhecido por se cercar de santos, a turma toda do Mensalão, a turma do Petrolão, os amigos dele do Centrão, é a patota dele. Então, é natural que tenha sido dolorido ter que dispensar o seu líder no Senado. O Jacques Wagner é, a gente sabe, amigo antigo do Lula, mas tem muita gente no PT que não gosta do Jacques, principalmente depois da rejeição ao Messias pelo Senado, porque tem gente que acusa o Jacques Wagner de ter articulado essa rejeição com o Alcolumbre. O PT da Bahia tem muito a ver com esse esquema todo do Master. Eles são muito amigos do Augusto Lima, que foi sócio do Vorcaro. Tem muito a explicar aí. Mas não adianta o Lula dispensar o Jacques, na minha opinião, porque a corrupção certamente vai ser tema da campanha eleitoral. E não é só o caso Master, que já pega muita gente da esquerda, direita e tal. Tem também o grande roubo do INSS, mais um escândalo gigante do governo PT. Assim como, a gente sabe, mais atrás, o Mensalão e o Petrolão. Mas nesse caso do INSS a coisa é pior, porque ficou claro que blindaram o Lulinha, blindaram o irmão do Lula, ambos com indícios mais que suficientes para serem investigados. O irmão do Lula, o Frei Chico, é vice-presidente de uma das entidades que mais lucrou com a roubalheira. E o Lulinha, por sua vez, admitiu que viajou com o careca do INSS para a Europa e ficou por isso mesmo. A base governista blindou os dois na CPMI do INSS. E a Polícia Federal também deu uma mãozinha blindadora. A Polícia Federal trocou os responsáveis pela investigação do Lulinha logo antes do depoimento da Roberta Luxinger, que apresentou o Lulinha ao careca do INSS. Então, aparentemente, o Jacques Wagner não é o único corrupto perto do Lula. E o fato de ele ser retirado da liderança do governo no Senado não muda nada, porque o Jacques Wagner recebeu grana do Vorcaro e o Lula recebeu o próprio Vorcaro em reuniões. O que se falou nessas reuniões a gente ainda não sabe, precisa ser esclarecido, mas isso não pode ficar sem resposta e quando a campanha começar para valer, tudo isso vai ser explorado bastante pela oposição, Carol. Hélio, o nosso segundo assunto também vem da política, as críticas de Michele Bolsonaro a Flávio. Em dois vídeos divulgados nas redes sociais, a ex-primeira-dama diz que sofreu ataques dos enteados, depois do apoio dela ao senador Eduardo Girão no Ceará. Disse que Flávio a criticou nas redes antes de falar com ela e que não atendeu o telefone, que depois retornou a ligação de uma forma ríspida, dizendo que ela deveria ficar de fora das decisões do partido e que não entendia nada de política. E aí também nas redes sociais, o Flávio Bolsonaro negou humilhação e pediu desculpas a Michele. O Hélio, em que medida essa briga pública prejudica o senador na pré-candidatura à presidência? Carol, prejudica sim, porque isso é fogo amigo dos pesados. Mas será que isso foi obra só da Michele? Será que ela não combinou, avisou alguém do PL de que ela faria esse vídeo dela? Porque a Michele não é boba e ela não fez isso de graça, né? Eu suspeito que tenha algo além dessa questão do Ceará. Talvez ela esteja tentando negociar algo a mais para ela na campanha ou até puxar o tapete do Flávio por algum motivo misterioso. Vamos ver como essa história vai se desenrolar. Em termos de segundo turno não muda nada, porque é todo mundo contra o Lula, mas certamente essa treta não ajuda nada do Flávio, apesar do bom tom da resposta dele hoje, eu não sei se ontem à noite ainda ou hoje de manhã, e pode até causar alguma migração de voto para outro candidato de direita, na minha opinião, pode ser.
As pesquisas vão ter que avaliar isso, né? Avaliar, inclusive, quanto a Michelle tem de brilho próprio dentro do bolsonarismo. Será que essa fala dela pode empurrar alguma coisa de voto feminino para o Caiado, por exemplo? A gente tem que esperar as pesquisas. A vantagem do Flávio sobre os outros candidatos de direita para o primeiro turno ainda é super confortável. 31%, quase 10% mais intenção de votos do que, por exemplo, o Caiado ou o Renan, né? Mas se essa briga continuar em público, como é que fica, né? Então esse tipo de aresta teria que ter sido aparado em particular, não tem que tretar assim em público. Agora, num ponto a Michelle parece ter razão, é difícil de explicar essa composição do PL no Ceará com o Ciro Gomes. Então, vencer o PT elegendo o Ciro Gomes não faz assim tanto sentido. Concordo com a Michelle que o caminho no Ceará seria melhor com o senador Girão do Novo. Aliás, não é só no Ceará, Carol, que o PL está fazendo acordo com o Centrão e prejudicando a direita puro sangue, né? Em São Paulo também, o deputado Ricardo Salles do Novo está tendo a candidatura dele ao Senado boicotado por uma aliança do PL com André do Prado, que é um centrão raiz, me parece um erro. Esse alerta da Michelle, embora destrambelhado, porque eu acho que ela não deveria ter feito isso dessa maneira, vai forçar uma DR no PL e na direita. A gente sabe que o PL é boa parte bolsonarista, mas também tem uma boa parte valdemarista. O Valdemar é uma raposa velha, muito próxima do Centrão. Mas, Carol, como eu falei antes, eu não acredito que isso mova um voto sequer para o Lula no segundo turno. Essa foi a opinião do Hélio Beltrão aqui com a gente no Novo Dia. Hélio, um ótimo dia para você, um ótimo fim de semana. Para você também, Carol. Por aqui nós seguimos com o nosso quadro agora com o Alessandro Soares, já em tela aqui com a gente. Alessandro, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Alessandro, o governo procura um novo nome para a liderança do governo no Senado. Apurações da CNN, inclusive, apontam Camilo Santana e Tereza Leitão como possíveis escolhas. Essa movimentação acontece depois da saída do Jacques Wagner. Ele deixa a função depois de uma reunião com o presidente Lula. Disse nas redes sociais que vai se dedicar à sua defesa em meio às investigações da Polícia Federal por ligações com o caso Master e também cita as eleições. E aí, Alessandro, chegamos à pergunta, né? Essa saída do Jacques evita ou não um desgaste a Lula? Carol, veja, é uma estratégia quase que inevitável. Até no último encontro que a gente teve aqui no Liberdade de Opinião, eu falei isso, falei, olha, essa é uma estratégia típica do mundo político. Você tem uma situação de ataque, uma situação mais difícil com relação a qualquer tipo de apoiador político no governo. Normalmente esse apoiador ele pede, ele recua um pouco desse espaço político que ele tem para poder realizar sua defesa e também para não expor demais o governo ou estancar um sangramento político. E é isso que aconteceu nesse exato momento. Mas é importante a gente ter em mente aqui também, e eu sei que a gente vive em tempos que é difícil ter razoabilidade, que seja o Jacques Wagner, seja o Flávio Bolsonaro, seja alguém de direita, de esquerda, seja o presidente da Câmara, do Senado, qualquer desses agentes políticos, todos eles ainda vão exercer o seu direito de defesa. Eu sei que as pessoas fazem pré-julgamentos políticos com relação a todos eles, mas do ponto de vista jurídico, eles estão ainda numa fase de inquérito, eles vão exercer a sua defesa, vão explicar o que ocorreu, cada um vai responder em tese conforme a sua conduta, conforme o seu ato, conforme teve ou não dolo nesses atos, conforme cometeu ou não um ilícito de caráter criminal, administrativo ou civil. Isso ainda vai ocorrer, então isso está em andamento, todo mundo então aí tem presunção de inocência. Isso não significa que os fatos que envolvam cada um deles não tenham um impacto político distinto. Veja, é muito diferente você ter, mesmo comparando essa situação do Jacques Wagner com a situação mesmo do Flávio Bolsonaro. Uma coisa é você ter uma ligação gravada, a sua voz pedindo dinheiro para um vídeo, para um filme, financiamento eleitoral, bom, tudo que você pode imaginar. Outra coisa é você ter uma operação da Polícia Federal, algumas suspeitas, ligações de terceiros citando o nome do senador e assim por diante. Repito, cada um responde na sua seara, conforme a sua, consoante a sua
conduta. Então, e cada um vai ter naturalmente um impacto político. No caso do Flávio Bolsonaro, vai ter um impacto político na sua campanha, o Ciro Nogueira com relação à sua própria situação geral, e com o Jacques Wagner a mesma coisa. Então, essa saída, ela é de alguma forma uma saída estratégica do Jacques Wagner, que eu acho que de alguma forma, nesse exato momento, tira do holofote essa situação dele, e ele pode exercer sua defesa. E é claro também, aqui vale dizer que a oposição vai tentar utilizar, assim como o próprio governo, né, a própria candidatura, a pré-candidatura e candidatura do presidente Lula, vai utilizar isso também como uma argumentação de natureza política, mas lembrando sempre que todo mundo tem direito de defesa, ninguém pode ser pré-julgado aqui, embora nós gostamos muito, né, de pré-julgar na seara política. É uma opinião puramente pessoal que as pessoas podem ter, mas juridicamente ainda tem muita coisa para acontecer e muitos fatos novos também que podem surgir, Carol. Alessandro, o nosso segundo assunto vem do outro polo da política brasileira. A briga pública entre Michele e Flávio Bolsonaro foi nas redes sociais para todo mundo ver. A ex-primeira-dama chegou a dizer que foi humilhada pelo senador, que não fala com ele desde o fim do ano passado e que abençoa a escolha de Jair Bolsonaro por Flávio na disputa presidencial, mas que vai continuar recolhida em relação à pré-campanha. Até que ponto, Alessandro, a exposição desse racha prejudica Flávio Bolsonaro? Carol, a coisa mais interessante do vídeo é isso que você acabou citando aqui, que é essa ideia de que ela vai para o recolhimento, que ela perdoou, e num vídeo de 20, quase 30 minutos de vídeo, vamos dizer assim, gravados, tecnicamente um vídeo perfeito, cinematográfico, milimetricamente pensado esse vídeo, e de repente você vê esse ataque fulminante à candidatura do Flávio Bolsonaro. A família, basicamente os 3 filhos foram atacados aqui de maneira muito diretas, né? Com direito ainda, vale dizer, a passar um vídeo. Se você assistir o vídeo inteiro da Michele, você vai ver que ela passa um trecho de um vídeo do Ciro Gomes, basicamente atacando os 3 filhos e o próprio Bolsonaro, mas não atacando ela, vejam só. Então, acho que essa é uma situação mais do que delicada, porque, em primeiro lugar, existe um ausente aqui, que é o próprio Bolsonaro. Ou seja, o que o Bolsonaro pensa com relação a essa situação? Né? Será que Michele Bolsonaro alertou, né, o marido de que iria fazer esse vídeo? Em que contexto isso está acontecendo nesse exato momento? Né? Qual é a relação dessa situação com a própria situação da candidatura do Flávio Bolsonaro? Qual é a razão pela qual você faz um vídeo que é totalmente planejado, um texto que tem um script com começo, meio e fim, que coloca em oposição não só, veja, não é a questão da Michele Bolsonaro, mas ela tenta trazer o espírito da mulher conservadora contra os homens conservadores, no caso aí, os filhos do Bolsonaro, chamando ainda atenção para uma situação de traição, que ela vai falar de uma punhalada nas costas. Então, a briga aqui me parece muito claramente, uma briga de natureza política, não é uma briga simplesmente familiar, é uma situação em que a Michele tenta, sim, o protagonismo político, é um vídeo de natureza política extremamente forte. Acho que cria uma cisão profunda, mais profunda aí do que já existia. Eu não acho que é um fogo amigo, porque teria que ter uma relação de amizade anterior, e ao que tudo indica, essa relação de amizade, nem mesmo política, existia até esse momento, e que mostra também um cenário para o futuro. Qual é esse cenário? Bom, há uma primeira aposta, acho eu, de que o próprio Flávio Bolsonaro terá grandes dificuldades em ganhar a eleição. É nesse cenário que ela provavelmente faz esse vídeo, porque ela não faria provavelmente esse vídeo imaginando, né, que o Flávio Bolsonaro vai ganhar a eleição. Por outro lado, fala para o Flávio Bolsonaro, olha, você precisa de mim para ganhar essa eleição, até porque o bolsonarismo, de maneira geral, tem dificuldade com a ala das mulheres. Então, é uma jogada de natureza política, pensada estrategicamente, e eu diria mais, Carol, pensada de uma maneira muito mais inteligente, muito mais articulada do que aquilo que tem sido feito pela própria campanha do Flávio Bolsonaro. A ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, Carol, com relação a essa situação. Essa foi a opinião do Alessandro Soares aqui com a gente. Alessandro, muito obrigada. Um ótimo fim de semana. Ótimo fim de semana, Carol. Tchau, tchau.
Esse foi o nosso quadro Liberdade de Opinião. Lembrando, a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil.